Parte final. Breviário. De bruxaria. A bruxa de Évora. Em um tempo muito distante, em algum povoado da Era Antiga havia uma bela mulher conhecedora dos segredos ocultos da magia. Trabalhava com a natureza. Ervas, flores, elementais e todo tipo de alquimia, tinha o poder de falar com os animais, usava seu totem a favor daqueles que a procuravam necessitados de uma magia poderosa a fim de resolver suas aflições. Apesar de temida, as pessoas sempre buscaram conhecer os poderes dessa bruxa. Seus feitiços, sortilégios, banhos, amarrações, conjuros etc. Com a finalidade de obter cura, proteção e sucesso no amor e na vida. Senhora conhecedora dos mais distintos meios de fazer com que o consolente leve o que realmente veio buscar. Tem o poder de abrir portais através de evocações e invocações, dominando muitos demônios dentre eles, e Abala, Abigor, Abrael, Bol, Berito, Shodar, Dagon, Eurinome, Goop, Volak, Rouve, Otis, Martim, Súcubo, Íncubos entre tantos outros. Nos tempos atuais muitos são seus seguidores e devotos por terem comprovado a eficácia de suas magias entre a luz e as trevas. Évora viveu em Portugal entre os anos de 1700 a 1800, acredito que não é Évora e sim Nanaime que é a essência da magia de Évora, que foi apenas mais um dos corpos que Nanaime viveu. O nome Évora não era o seu nome, ficou assim conhecida, pois vivia na cidade de Évora. Como ela morreu? Évora morreu como sempre morre uma grande mulher, traída pela parte que lhe é mais frágil o coração, o que continuará acontecendo vida após vida até que seja quebrado o que não se deve mudar. Vou contar uma pequena e breve história sobre os motivos de morte de Nanaime. Há alguns milhares de anos, quando a magia ainda era forte e homens viviam entre deuses, Nanaime fez-se apaixonar por um homem-deus, não me recordo perfeitamente o seu nome, pois tantos deuses já morreram e tantos outros já foram criados de tempos em tempos. Isso ocorreu nas terras altas e o semideusa quem ela decidiu ser a mulher era um guerreiro, acredito que Normando. Ele portava uma espada sagrada e podia controlar os ventos. Nanaime tinha um grande plano: como era mortal, decidirá se unir a um semideus para ter uma cria que se manteria durante toda a eternidade, por ser uma senhora da magia. Sabia que para ter o amor verdadeiro teria que amar realmente, fez o que deveria ser feito e a partir desse momento passou a amar o semideus. Sua vida em conjunto durou alguns anos e mesmo amando esse senhor ela não conseguia gerar a sua cria. Fez de tudo para que fosse gerado um filho, mas nada acontecia, e seu esposo, como Deus, tinha suas responsabilidades e sempre estava excursionando por mares a serem descobertos. Nanaime, antes que seu marido fosse de volta aos mares, tirou um pouco do seu sangue e ofertou a uma deidade proibida, requisitando que lhe fosse dado um filho. O filho foi concebido 3 meses após a saída dele em uma jornada, mas o filho era dele mesmo, mas Nanaime não tinha como comprovar a sua fidelidade. Ele voltou. Nanaime está prestes a ter o filho. Ele condenou Nanaime à morte por adultério e logo após o nascimento de sua filha foi morta por ele e seu corpo foi cortado em várias partes por sua espada e seus membros jogados ao mar. Sua filha foi banida até os 14 anos, quando foi morta e enterrada aos pés de uma árvore sagrada para que de lá sua alma nunca mais pudesse escapar. Invocação de Évora, um ritual negro de sexualidade. Asterisco advertência asterisco. Évora é a egrégora primária do animal negro. Ela é poder de domínio sexual. Libertos. Esta invocação não deve ser tentada por aqueles que têm pouca prática em magia cerimonial, nem por aqueles que possuem problemas psicológicos não resolvidos relativos à sexualidade, relativamente ao sangue para ser bebido, ou às atividades sexuais seguintes, todas as precauções pertinentes à prevenção de
Doenças carregadas pelo sangue ou por fluidos sexuais devem ser corretamente observadas. Pode ser sensato apontar um guardião a que irá observar o rito, enquanto este prossegue de um destacado ponto de observação e intervir se os participantes, em seus excessos, estão a ponto de cometer atos perigosos. O guardião deve banir seu próprio círculo de proteção sobre si mesmo. O guardião só deve intervir se houver uma séria ameaça de dano corporal, senão, os eventos devem ser aprovados para transcorrer segundo suas vontades. Qualquer um que esteja temeroso dos possíveis efeitos psicológicos deste rito em primeiro lugar, faria bem em não participar. Isto não é para os tímidos. Com estes embargos, toda descrição pertinente a essas ações é deixada aos participantes. Os autores não assumem nenhuma responsabilidade pela irresponsabilidade dos participantes no desempenho deste rito. Você foi advertido. Materiais: velas pretas e ou púrpuras, incenso de almíscar, um cálice de prata, um chicote, capa preta, preferivelmente de cetim, para o operador principal, vinho tinto, um bisturi, esterilizado, um sistema de playback razoavelmente bom, e uma nefasta e sensual seleção musical de Amanda Galas, Deliver Me From My Enemies ou This Mortal Coil. Filigree and Shadow são excelentes escolhas, mas isto é deixado para os participantes. Preparação. Évora é o aspecto feminino primal da sexualidade negra Dark Sexuality. Por esta razão os autores são de opinião que a invocação será mais provavelmente bem-sucedida se o operador principal for fêmea. Isto não descarta possibilidade de sucesso com um operador principal masculino, mas ele deve estar habilitado para contactar fortemente sua natureza feminina primal para suceder e invocar ela que é o mais fundamental de todos os demônios femininos. Os participantes podem ser tanto machos quanto fêmeas ou uma mistura de ambos em qualquer proporção. As aplicações deste rito variam consideravelmente, desde de que é uma combinação de trabalho lunar saturnino, pode ser aproximado como um ritual dividido de sexo e morte, assim como a invocação de Carol Thanateros do Liber Caos. Como apresentado aqui, é um ritual de liberação e também é usado para trazer adiante uma palavra de poder Word of Power da egregore para uso subsequente dos participantes, consequentemente a indicação da intenção. Statement of Intent reflete esta intenção. A indicação deve ser talhada para expressar propriamente as intenções de um trabalho particular. O ritual. Grandes velas pretas são arrumadas em círculo em torno do espaço do templo e acesas, assim como copiosas quantidades de incenso. O quarto deve ser bem defumado. 1. O banimento pode ser feito por vortex ou outro procedimento, a escolha. 2. A operadora principal, despida por baixo da veste preta, toma posição no centro do círculo. Ela segura o açoite em sua mão direita. Outros participantes sentam em um círculo em torno da operadora principal. A música começa. 3. A indicação do intento é declarado pela operadora principal e ecoada por todos os participantes, que é nossa vontade invocar a egrégora de Évora, de modo que através de seu espírito nós experimentemos o poder do sexo e morte e obtenhamos sua palavra de poder. 4. A seguinte passagem é recitada pela operadora principal para invocar a identidade de Évora para ocupar seu corpo e mente. Eu sou a filha da força, fortitude e violo cada hora de minha juventude. Para a contemplação, eu sou entendimento, e a ciência habita em mim. Os celestes me oprimem. Eles cobiçam e desejam-me com infinito apetite. Nenhum dos que são terrenos tem me abraçado, porque eu estou sombreada com o círculo das estrelas, e coberta com as nuvens da manhã. Meus pés são mais rápidos que os ventos,
e minhas mãos são mais doces do que o orvalho da manhã. Minhas vestes são do princípio, e meu lugar de descanso está em mim mesma. O leão não sabe onde eu ando, nem as bestas do campo compreende-me. Eu sou deflorada, mas virgem. Eu santifico e não sou santificada. Feliz é aquele que me abraça, para a noite sou doce, e de dia prazer total. Minha companhia é uma harmonia de muitos símbolos, e meus lábios mais doces do que a própria saúde. Sou uma prostituta para alguns que violam-me, e uma virgem para aqueles que não me conhecem. Purguem suas estradas, vocês, filhos dos homens, e lavem suas casas limpas. Façam-se santos, e ponham-se na retidão. Expulsem suas velhas prostitutas, e queimem suas roupas, e então eu irei, trarei crianças diante de ti e eles serão os filhos do conforto no tempo do porvir. 5. Então os participantes começam a cantar o mantra de Évora. Enquanto eles cantam, a operadora principal deve cair em um profundo transe gnóstico e invocar o espírito de Évora em seu corpo. Carne ela comerá, sangue ela beberá. Repita. 6. Enquanto o cântico continua, um participante, o segundo operador, recita o seguinte: e negra ela é, mais brilhante. Negras são suas asas, preto sobre preto. Seus lábios são vermelhos como a rosa, beijando todo o universo. Ela é Évora, que elevou as hordas do abismo, e levou homens à ruína. Ela é a irresistível realizadora de toda luxúria, profeta do desejo. A primeira de todas as mulheres. Foi ela, Évora, Eva não foi a primeira. Suas mãos trazem a revolução da vontade e a verdadeira liberdade da mente. Ela é que se caía Liliulak, rainha do círculo mágico. Olhe dentro dela a luxúria e o desespero. 7. Os participantes começam o cântico a Évora. Évora. Évora repetidamente. Até a operadora principal invocar a egrégora de Évora. Um por um eles passam em torno do bisturi e cortam seu polegar esquerdo e marcam suas testas com sangue. Então eles em torno do cálice, que é enchido com o vinho vermelho, e tocam suas testas um por um. Depois que todos fizerem assim, ele é tomado pela operadora principal que o drena num único trago. Este é o clímax da invocação. 8. Se a invocação tiver sucesso, todos os participantes sentirão simultaneamente emoções de medo, luxúria e o impulso de submissão. Força, sobressalto ou outra variação de postura de morte devem ser usadas para aprofundar o nível de gnose de cada participante até que estejam a ponto de desmaiar. Assim que tiverem superado suas emoções, eles devem cair à terra e prostrarem-se ante Évora. 9. O que prossegue em seguida não é específico, mas deixe sobrepor-se a vontade da egrégora. Ela pode escolher açoitar os participantes, caçoar deles, atentá-los ou seduzi-los. Ela pode forçá-los a cometer vários indescritíveis atos de luxúria sobre ela ou qualquer outro. Todos os participantes devem submeter-se à vontade dela, o que quer que seja, pode ser, seria extremamente perigoso. Fazer de outra forma, não arrisque a fúria de Évora. 10. Eventualmente a energia do grupo começará a diminuir. Neste ponto, o segundo operador, alertado pelo guardião, se necessário, irá levantar e defrontar-se com a operadora principal e recitar o seguinte em uma voz de comando. Lua negra, Évora, irmã nigérrima, cujas mãos formam a lama infernal. Na minha fraqueza, na minha força, moldando-me como argila no fogo. Lua negra, Évora égua da noite, você lançou sua desgraça à terra proferiu. O nome saiu voando profira agora o som secreto. 11. A operadora principal nas profundidades do transe de Évora, chamará um nome, assim como a Évora lendária chamou o inalterável nome de Deus para levantar voo sobre o Éden nos céus.
Não se sabe antecipadamente o que esta palavra será, mas será mais certamente uma palavra de poder para ser usada posteriormente pelos participantes em trabalhos mágicos posteriores. 12. Se tudo for feito corretamente, o espírito de Évora sairá da operadora principal. A pronúncia do nome, e a vontade dele, provavelmente cairá à terra. Esgotada. O guardião ou o segundo operador devem então desenhar um pentagrama ereto sobre a operadora principal, uma generosa lustração facial de água fria será administrada por ele, e ele/ela é chamado por seu nome ordinário. Até que ele/ela responda. 13. O templo é banido e fechado. Notas. A invocação é o texto de uma mensagem entregue por uma entidade espiritual não identificada para Sir Edward Kelly em 1592 durante um longo ritual. Kelly, juntamente com o Dr. John Day, astrólogo real da Rainha Elizabeth, originou o sistema enoquiano de magia de São Cipriano. A visão desta entidade aterrorizou tanto Kelly que ele abandonou o trabalho da mágica deste dia em diante. Embora Kelly nunca tenha identificado a entidade, em nossa opinião ela representava a egrégora de Évora. Ritual de autodedicação à bruxaria. Ingredientes: 5 velas negras, uma vela vermelha, um incenso, uma túnica negra, uma taça com sal, um copo com água, uma taça com vinho. Preparativos: prepare uma boa refeição com antecedência, pois deverá jejuar pelo menos 6 horas antes de começar o ritual. Prepare as suas velas, incensos e tudo mais que precisar, antes de começar o ritual. Assegure-se de que não será interrompido. Coloque uma vela negra no centro do seu altar, e uma outra a cada um dos pontos cardeais, e a última, a vermelha, igualmente ao centro do altar. No decurso do seu ritual acenderá as velas pela ordem que as colocou. Sobre o seu altar coloque a taça com vinho, servir-lhe-á a saudar os elementos e os deuses. Antes de começar o ritual, tome um banho para relaxar e se concentrar mentalmente no ritual que vai realizar. Coloque a túnica perto da banheira a fim de poder vesti-la logo que saia do banho. Tome o banho apenas à luz de velas. Quando se vestir, vista-se em silêncio. Fique nu, por baixo da túnica, e descalça, como símbolo de fidelidade e submissão às forças espirituais às quais vai fazer o ritual de dedicação. Ritual. Comece por delimitar o seu círculo mágico com o atame, ou uma faca de cabo preto, de forma que o seu altar fique ao centro. De seguida consagre o sal, a água, o incenso e a vela vermelha aos elementos. Uma vez o círculo formado, sente-se no chão, de pernas cruzadas e medite acerca de sua escolha, de se dedicar às forças negras. Quando se sentir pronta, levante-se, eleve os braços aos céus, pedindo ajuda aos poderes das trevas, para que o seu pedido seja aceite. Acenda então as velas que são o símbolo da energia que entra em si. Deverá pronunciar as invocações em voz alta e firme. Vá até ao altar e acenda a vela vermelha que se encontra ao centro, e diga: que a minha alma seja inundada pelas ondas benfeitoras do amor e da obscuridade que nascem em mim. Que eu seja submergida pela visão dos tempos antigos, quando a sabedoria sagrada banhava o mundo, e que me sejam dados a conhecer os segredos. Dirija-se para a vela colocada a acenda-a e diga: que as minhas mãos sejam abençoadas pelo elemento ar. Que o meu sopro me traga a clarividência, que o ar sagrado abra o meu terceiro olho, e me permita reconhecer os meus dons psíquicos. Dirija-se para a vela colocada a oeste, acenda-a e diga: que as lágrimas que trazem as rimas e os escritos sejam banidas da minha vida graças ao elemento da água. Que banha qualquer coisa. Que me seja autorizado mergulhar no oceano desta água sagrada que dá a vida e o conhecimento.
Dirija-se para a vela colocada a norte, acenda-a e diga que a alegria vibrante da vida que cresça em mim, e que todas as criaturas sirvam os meus objetivos e os meus desejos. Que o canto do ciclo incessante da vida se perpetue em mim, agora e para sempre. Dirija-se para a vela colocada a sul, acenda-a e diga que as chamas sagradas me encham de seu ardor e que em mim brilhe o fogo sagrado da devoção aos meus instintos e aos meus desejos. Que o elemento do fogo me assista na minha procura de conhecimento e do saber escondido. Acenda agora sua última vela negra, a que está no centro e que representa as trevas, e diga: pelo poder da terra, do ar, da água, do fogo, sob o olhar benevolente das trevas, falo do que me vou tornar. Dedico a minha existência às trevas, a fim de conhecer e compreender os seus segredos para o meu grande bem e o cumprimento do meu destino. Eleve agora os braços aos céus e diga: eu te invoco, ó Évora, grande deusa ignorada, mãe de todos os que aderem ao princípio antigo das trevas, para que tu me permitas fazer parte do grupo de tuas amadas crias. Ó tu, linda e grandiosa deusa, conhecida sob os nomes de Évora, Astarte, Hécate, Ísis e outros mais, eu te imploro que me acodes este favor de estar ao teu serviço para a vida. Prometo seguir os éditos de tua lei, que será igualmente minha. Prometo viver de acordo com o preceito sagrado, faz o que te aprouver. Ó tu que és a rainha incontestada de todos os que praticam a via da esquerda, acolhe-me. Abro-te a minha alma, a fim que possas julgar da veracidade do meu juramento. Que assim seja. Sente-se por alguns momentos. Pegue no cálice, beba e saúde a deusa, os elementos e as trevas. Agradeça-lhes e desfaça o círculo. Encontro de São Cipriano com a bruxa de Évora. Voltando São Cipriano de uma festa de Natal, e não podendo atravessar os campos em consequência de haver uma grande cheia no rio por onde tinha de passar, teve de se abrigar em um túnel, formado pela natureza, para ali passar a noite. Embrulhou-se no seu grosseiro manto e foi encostar-se no recesso mais seguro daquela furna. Próximo da meia-noite, ouviu passadas e divisou uma luz. Temendo que fossem malfeitores, encolheu-se atrás da ponta de uma grossa pedra. Pouco depois, soou naquele covão uma voz cavernosa, que dizia: ó mágico Cipriano, rei dos feiticeiros, por-te aqui venho com 4 fogachos e peço-te que ajudes a ganhar o prêmio à minha apaixonada cliente. O santo ia levantar-se, para interrogar quem assim falava, mas teve de recuar a estas palavras: ó Lúcifer, ó poderoso governador do país do fogo, ergue-te das labaredas. Vem até mim e entra neste covão onde venho todas as noites, e socorro o meu ofício de consolar as esposas infelizes. Depois disso, sentiu-se no subterrâneo um fumo aborrecido. O santo marchou na direção da voz e topou com uma velha esguelhada por diante e com o cabelo raspado na nuca. Que fazes aí, mulher, e quem é o Cipriano que agora invocaste? Era um feiticeiro, que há pouco se converteu à fé cristã, e que tinha o dom de obrar tudo o que tinha na vontade, com auxílio de Satanás. Queria pedir-lhe uma recomendação para o demônio, para me ajudar em uma empresa da qual depende de minha fortuna no mundo e a tranquilidade de uma senhora muito rica. Quem é essa mulher? Perguntou o santo. É a filha do conde Veraldo de Saboril, casada com o grão-duque de Ferrara, a qual trata muito mal por causa de uma dama da corte, a quem adora com paixão. A filha do conde prometeu-me uma rasa de ouro, se eu lhe desprendesse o marido dos braços da amante. Que combustível é esse que sufoca e tem um cheiro tão aborrecido? Perguntou o santo. É pele de cobra com flor de suage e raiz de urze que estou queimando em nome de Satanás, para defumar as roupas do duque, a ver se o desligo daquela mulher.
Esta magia foi sempre infalível quando a minha mãe a praticava debaixo destas abobadas, em que as mãos dos homens não tomaram parte. Minha mãe desligou. Com elas mancebias de nobres e monarcas, mas eu já 6 vezes a faço o duque. Cada vez maltrata mais a mulher. É porque não lhe deitaste o principal ingrediente que tua mãe não te revelou. Dizei-me o que é, pelo Deus dos idólatras. Tu és pagã? Professas a lei dos bárbaros? Sim. Nesse caso não te ensinarei o segredo. Podes estar certa que não salvarás essa menina do martírio. A pobre feiticeira desatou a chorar e deixou-se cair abandonada sobre uns ramos de árvores, que os pastores tinham arrastado para ali de dia. O santo levantou-a com grande caridade, e depois de lhe ter sacudido os vestidos, disse: Tu eras capaz de me fazeres outro tanto, se eu tivesse caído redondamente aos pés. Não, respondeu a feiticeira, porque julgo que não é da minha lei, e nós só amamos os nossos e temos obrigação de praticar o mal com os filhos de outras religiões. É porque a tua lei é maligna. A tua religião é o refúgio de todas as mais. A bruxa começou, num tremor convulso, a espumar, como tomada de hidrofobia. São Cipriano cobriu-a com o seu manto e continuou: E a prova está aqui, que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe por eu me tomar a mim para exemplo. Eu socorro-te, porque a minha religião, que é cristã, diz que todos são filhos do mesmo Deus onipotente, e que não se deve perguntar crenças ao nosso irmão que sofre. Abençoada é ela, essa religião, mas não posso tomá-la, eu sou sustentada pelos somos sacerdotes gentílicos. E que me importa isso? Queres converter-te se eu te assegurar meios de subsistência? Quero. Mas como farás a minha felicidade, sendo tão pobre como denotam os meus andrajos? Como? Pois não disseste que a filha do conde Everaldo te daria uma rasa de ouro se tu lhe restituísses o amor do marido? Disse, porém: Amanhã, à hora 9, vai ter comigo ao templo dos cristãos, que eu te apresentarei ao presbítero Eugênio, que te dê as águas lustrais, e logo te direi o segredo que torna essa magia infalível. Mas quem sois vós? Eu sou, Cipriano, o antigo feiticeiro, mas logo que senti no corpo a água do batismo, não posso usar mais da magia, mas já que é para o bem e alcanço uma alma para a cristandade, direi o modo como se faz essa que em vão tens preparado. Dizei, Senhor, dizei. Espera. Só amanhã, depois do inscrito no livro dos cristãos, e saberás. Fica-te em paz e lá te espero. E o santo, apesar da escuridão da noite, saiu em direção da casa de Eugênio, para contar o sucedido. De manhã, estando na igreja com o presbítero, viu entrar a bruxa que correu a beijar os pés do sacerdote. Em seguida foi batizada e, no fim da cerimônia, chamou a Cipriano de parte e deu-lhe um pergaminho quadrado, onde estava escrita a seguinte oração: Faz-se 3 vezes o sinal da cruz. A cobra grávida, por Deus que te criou, te esfolo, pela Virgem te enterro. Por seu amado filho te queimo a pele em 4 fogareiros de barro fundido. Com flor de suage te caso, com raiz de urze te acendo e com resina sabeia te ligo e feita 6 vezes a magia branca, dos braços arranca a pérfida amante. Fulano, e com esta resina sabeia te incenso, tirada hoje do templo de Cristo. Amém. Logo que a feiticeira acabou de rezar esta oração, e executar estas instruções, meteu-se a caminho do palácio do Grão-Duque, algumas léguas do povoado. Na mesma ocasião em que o duque vestiu o fato defumado pela bruxa, prostrou-se aos pés da duquesa a pedir perdão das suas leviandades. No dia seguinte tirou um olho à amante e desprezou-a. A filha do conde mandou, logo dar uma rasa de ouro ao cunhado a Évora e tomou-a como sua ia particular. Bruxaria africana para
Dominar homem. A bruxaria africana, a magia africana, estão repletas de rituais e feitiços para dominar um homem e fazer um macho vergar aos seus pés. Embora na tradição de bruxaria vica da Europa, fazer amor voltar por bruxaria seja algo que promete consequências negativas devido à lei do retorno, na bruxaria africana os rituais, magias e feitiços de dominação de um amor são comuns. A bruxaria africana nestas magias de fazer amor voltar, rituais de subjugar o homem, feitiços de amansar o amor, apela a forças espirituais femininas e considera o seu uso perfeitamente normal no campo das realizações da bruxaria. Muitas são as bruxarias para dominar homem, bruxarias para fazer homem vergar e bruxarias para amansar homem, mantendo cativo seu amor e garantindo assim fidelidade, potência sexual, mansidão e amor do macho. Este tipo de bruxaria para dominar, amarrar a vergar homem, é bruxaria de origem africana e é bruxaria usada exclusivamente para uma mulher manter um homem sob domínio e controlo total. Cuidado, porque a força espiritual usada nesta bruxaria é caprichosa, e toda a bruxaria tem de ser feita com justificação. Fé e seriedade, ou prejuízos poderão resultar da bruxaria. O que é necessário para executar a bruxaria? O que é necessário para executar a bruxaria? Vela vermelha. Vela vermelha. 1 cêntimo por cada ano que você tem. 1 cêntimo por cada ano que você tem. Uma imagem de pomba gira. Uma imagem de pomba gira. Um pires. Um pires. Um pedaço de papiro virgem. Um pedaço de papiro virgem. Um pedaço de pano vermelho virgem. Um pedaço de pano vermelho virgem. Esperma de macho recentemente adquirida. Esperma de macho recentemente adquirida. Uma bolsa vermelha de seda virgem. Uma bolsa vermelha de seda virgem. Um cálice de uísque. Um cálice de uísque. 7 rosas vermelhas. Como e quando realizar bruxaria? Comece bruxaria para dominar homem, ou bruxaria para fazer homem regressar. Ou bruxaria para fazer homem vergar, numa sexta-feira às 11 horas. Antes de começar a bruxaria, alcance um êxtase sexual com outro homem. Limpe-se, conservando num pano vermelho virgem todos os fluidos sexuais que resultaram do acto. A mistura de seus fluidos, com o sêmen de outro macho, deve ser conservada nesse pano. Havendo-se usado na relação sexual uma camisinha, preservativo, logo após o acto você deverá limpar-se no pano vermelho virgem, depositando depois no pano o esperma do macho, misturando as essências com os fluidos masculinos no tecido. Esculpir o seu nome na vela vermelha. Escrever o nome do homem no papiro, com tinta vermelha, colocando depois o papiro do pires. Usar o pano onde os fluidos sexuais da relação anterior forma depositados, para esfregar a vela e assim ungir a vela. Ungida a vela com os fluidos sexuais, acender a vela e proceder de forma a que gotas da cera derretida da mesma vão caindo sobre o papiro que se encontra no pires. Recitar. Esse é o teu nome, dizer o nome. Sobre te deposito meu amor, e o selo da luxúria de outro macho. Invoco-te. Espírito feminino poderoso de pomba gira, para que te fazeis representar nesta chama que arde em teu nome. Deposita tua ardência neste nome, e falo vergar. Sobre ti, dizer nome, reside o poder de um feminino espírito forte e eterno. Junto com tua humilhação na forma de quem me amou. Assim será o resto de teus dias, sobre meus pés, sobre minha vontade. Assim feito, coloca a vela diante da imagem de pomba gira, e deixa a vela arder até ao fim. Estando a vela ardida, coloque os restos das velas e o papiro na bolsa de seda vermelha. Ali deverá também depositar o pano vermelho com os fluidos sexuais e todas as moedas. Fecha a bolsa. As moedas devem ser dedicadas à pomba gira, bem como os fluidos de macho.
que foram envoltos na bolsa de seda. Ao fazê-lo, deverá dizer: Espírito de amor, este é o homem, este deverá vir a mim rapidamente. Por cada ano que tenho, cada chicotada lhe seja vergada, e cada quebrada. Mansidão lhe seja na alma cravejada. Louvada sejas. Beba de uma vez um gole de uísque, e logo diga: Espírito poderoso, contigo partilho minha dor, meu desejo e meu amor. Faz por mim tudo o que fosse por ti. Enterre a bolsa numa encruzilhada, às 24 horas dessa mesma sexta-feira. Deverá a bolsa ser disposta de forma que jamais alguém a possa encontrar. Sobre o local onde a bolsa for enterrada, 7 rosas vermelhas devem ficar. O seu homem virá, homem manso como cordeiro, homem a seus pés, homem rastejando como cachorro. Oração das bruxas. Salve o meu anjo da guarda, salve a minha estrela guia. Salve a paz, salve a esperança. Salve a fé, salve a alegria. Salve o meu anjo da guarda, salve a minha estrela guia. Salve o sol, salve a bonança, salve o amor, salve a harmonia. Salve o meu anjo da guarda, salve a minha estrela guia. Salve a família sagrada, Jesus, José e Maria. Salve o meu anjo da guarda, salve a minha estrela guia. Salve a noite, salve o tempo, salve a vida, salve o dia. Salve a caridade, a compaixão, a bondade, a solidariedade, a oração, a amizade, a humildade. Salve tudo que é de salvar. Tudo que é de salvar. Tudo que é de salvar. Salve o meu anjo da guarda, salve a minha estrela guia. Salve, 7 vezes salve, e muitas vezes salve a santa bruxaria, a iluminada magia, a poderosa alquimia. Salve a verdade, a luz, o bem. Por todos os séculos dos séculos. E além dos séculos. Amém. 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 Observação: rezar às sextas-feiras, ou no dia do seu aniversário, com uma vela dourada. E outra da cor do seu anjo, signo ou orixá. Dicas para feitiços. 1. Quando você estiver preparando um bom feitiço, nunca misture panteões. 2. Nunca trabalhe após as refeições e no dia dos feitiços procure não comer carne ou ingerir bebidas alcoólicas, e evite drogas. 3. Nunca faça um feitiço se estiver esgotada fisicamente, um feitiço ou ritual de adoração pode consumir muita energia. 4. Portanto, não se esqueça de lembrar que nós bruxas, não podemos se esquecer da saúde do nosso corpo, por isso nunca descuide dele, trate-o bem, e faça dele o corpo que Afrodite desenhou para nós mulheres. 5. Prefira alimentos vegetarianos e vitaminas, pratique caminhada, acampamentos, ecoturismo, dança e biodança, yoga, treine sua mente através da meditação, desdobramento astral, ou apenas reserve um tempo de sua folga para tomar um banho de cachoeira, ou conversar com a natureza e ouvi-la também. 6. Bruxas gostam de jogar runas e aprender astrologia, entre outras práticas divinatórias. Aprenda pelo menos um pouco, nem que seja para você mesma. 7. Nunca se esqueça de traçar o círculo quando for realizar um feitiço. 8. Tome um banho bem relaxante antes do ritual e depois outro banho para limpar as energias do seu trabalho. Limpe também desta mesma forma o círculo com uma vassoura, e também procure determinar exatamente o que será feito, para que não fique nada faltando, nem fique dúvidas. 9. É bom você ter um animal guardião. Você pode chamá-lo para ficar ao teu lado durante os feitiços. 10. Você pode montar velas para o deus, branca, vela para a deusa, preta. Colocar pelo menos um símbolo para cada elemento, ervas, cristais, velas para os quadrantes do círculo, incenso adequado ao seu desejo, sal, pedras, e cálice de água da chuva. 11. Todas as ervas utilizadas nos feitiços devem ser queimadas dentro do caldeirão. 12. O fogo é o foco da nossa concentração, gira em torno dele para criar o cone do poder.
13. O sucesso de um feitiço depende da sua concentração, dos materiais utilizados. A força da emoção e da vontade é essencial para que consiga bons resultados. Você pode criar uma frase para seu feitiço, de acordo com seu desejo. 14. Para se fazer um feitiço é preciso que tenha 4 itens e desejo: concentração, visualização e expectativa. 15. É preciso ter um forte desejo, pois um feitiço depende muito da carga emocional que você quer permanecer firme a essa ideia. 16. Também é necessário uma dose de concentração para que não desvie de seu projeto e possa manter a imagem fixa do seu desejo durante o ritual. 17. Para que o desejo atinja os níveis mais profundos de nossa mente é necessário que ele seja expresso em imagens, pois o inconsciente trabalha através de símbolos e não de palavras. 18. É importante que você consiga fazer uma visualização do seu desejo realizado num quadro e mais perfeito possível. No começo pode parecer difícil, mas seria bom fazer alguns elementos da visualização. Um exercício simples é olhar para um objeto, fechar os olhos e tentar revê-lo novamente com o máximo de detalhes. 19. Finalmente você precisará de uma expectativa, isto é, você deve acreditar realmente que o feitiço vai funcionar. Muitas vezes esta é a parte mais difícil, pois seria preciso manter o espírito confiante de uma criança. Tudo no universo tem seu tempo certo, e às vezes temos que ter paciência e esperar um momento favorável. 20. Muitos feitiços realizados por pessoas iniciantes pode não dar certo na primeira tentativa, e sempre é por esse motivo, não ter expectativa. 21. É preciso que você estude muito as plantas de sua região, as medicinais e crie novos feitiços de acordo com sua personalidade. 22. A Wicca é um aprendizado constante e um eterno exercício de criatividade. 23. Existe um condensador psíquico para melhorar os feitiços, e o melhor condensador é o chá de camomila. Faça-o e deixe-o esfriar e durante o feitiço deixe cair algumas gotas no material utilizado. A concentração de energias será muito mais rápido e fácil. 24. Sempre diga quando encerrar um ritual ou feitiço, que seja para o bem de todos. Isto evitará resultados desagradáveis. 25. Por último, é preciso ter paciência e até aprender com os próprios erros quando se está iniciando na arte da feitiçaria. 26. O importante é você conseguir harmonizar com as forças da natureza e encontrar o caminho para a sua paz espiritual. 27. Antes de fazer um feitiço, consulte os ciclos da lua, o horário planetário, as cores das velas e suas correspondências. O incenso também é bom saber o aroma adequado ao seu desejo, para que seu feitiço possa funcionar. OBS. Cuidado com as energias planetárias, pois a energia de Saturno é uma energia muito perigosa, para quem não tem muita vivência em feitiçaria. O Cântico das Bruxas. Através desse verso poético, é detalhado as crenças e práticas do antigo e matrifocado culto à bruxa da velha Europa. Os 4 trimestres e a lua são evocados, ferramentas são postas sobre um altar e ritos mágicos são executados diante da rainha do céu e do caçador de chifres. Escura noite e brilhante lua. Ouça bem a runa das bruxas. Leste então sul, oeste então norte, ouça. Venha. Eu te evoco. Por todos os poderes da terra e do mar, seja obediente a mim. Vara, e pentagrama, e espada. Ouça bem a minha palavra. Cordões incensório, açoite e faca, acordem todos para a vida. Poderes da gume das bruxas. Venha conforme a evocação é feita. Rainha do céu, rainha do inferno. Mande sua ajuda a este encantamento. Caçador de chifres da noite. Trabalhe meu desejo pelo rito mágico. Por todos os poderes da terra e do mar, conforme eu diga assim possa ser. Pelos poderosos lua e sol.
Conforme eu desejo, seja feito. O canto das bruxas ou a runa das bruxas. Obscura noite e lua brilhante, atenda a runa das bruxas. Leste sul, oeste norte. Ouça. Venha. Eu vos chamo. Pelas forças de terra e mar. Obedeça-me. Bastão e pentáculo e espada. Atendem às minhas palavras. Cordas e incensos, chicote e punhal, despertem. Todos para a vida. Poderes da lâmina dos bruxos, atendam ao chamado feito. Rainha dos céus, rainha do inferno, envie seu auxílio ao encantamento. Caçador galhado da noite. Realize meu pedido por força de rito mágico. Pelas forças de terra e mar. Enquanto digo assim seja. Por todo o poder da lua e sol. Realize-se o meu desejo. Poema em invocação para uso em abertura de Sbais e Sabais, invoca forças para nos auxiliar nos rituais e feitiços. Como se tornar uma bruxa ou bruxo? A Wicca é uma das religiões que mais crescem nas últimas décadas. A frequente exposição da imagem de bruxas, ou bruxos infantis, como no caso do fictício Harry Potter, fez com que a Wicca se popularizasse ainda mais e com isso a busca por informações sobre a religião aumentou substancialmente. Desde o começo dos anos 80, Wicca vem se popularizando, graças aos esforços de grupos feministas que viram na religião da deusa uma forma de se expressarem espiritualmente. Mas, então, isso significa que todos os que se interessam hoje em dia por Wicca o fazem por ser a moda? Claro que não. E se você está lendo este texto agora sabe que isso não é verdade. As pessoas que criticam os wiccanos pensam que seus praticantes, neófitos ou não, são burros ao ponto de estarem em uma religião apenas porque se identificaram com o Gandalf ou porque pensam que voarão em vassouras. Estamos falando de uma religião, gente. Uma teoria bastante difundida no meio wiccano é a de que a deusa filtra. Isto e com o tempo, aqueles que se dizem wiccanos verão se é isso mesmo que querem ou não. E tudo bem se não for. Uma religião deve libertar, não prender. Todos somos livres para escolher qual caminhos queremos seguir. Mas então você tem certeza de que quer se tornar uma bruxa, ou bruxo? E está perdido sem saber por onde começar? Calma, é normal. Não importa a sua idade, geralmente, quando nos deparamos com a Wicca, a sensação que temos é de que finalmente encontramos o que estávamos procurando, não é verdade? A identificação é imediata e logo queremos aprender mais e mais sobre a religião. Aliás, chegamos a um dos pontos mais importantes de sua jornada. É consenso entre os bruxos a veteranos é que é absolutamente imprescindível você ter sede pelo conhecimento e buscá-lo em todos os lugares. Isso significa ler, ler muito. Geralmente fica aquela coisa de, mas o que eu leio primeiro? A verdade é que você mesmo deve procurar em uma livraria o livro que mais lhe atrair, mas eu recomendo que você não deixe de ler os livros a clássico, aqueles que todo bruxo recomenda quando você pergunta, ver lista abaixo. Outra coisa realmente importante com relação aos livros, e que você não deve jamais esquecer, é que você nunca deve se prender às ideias de um só livro ou de um só autor. Há muita coisa na Wicca que desvia bastante do caminho original e quem está começando agora não tem como discernir isso. A melhor maneira de evitar esse tipo de coisa é ler diferentes livros, de diferentes autores, e rapidamente você notará como há diferenças entre eles. Portanto, seja sempre humilde. Se alguém afirmar algo que a princípio você não concorde, não critique sem antes procurar entender a opinião da pessoa, sua tradição, etc. Recentemente, acompanhei em algumas listas de discussão pela internet brigas
enormes entre vicanos justamente porque neófitos intolerantes e sem um pingo de humildade simplesmente recusavam a opinião de sacerdotes experientes. Ninguém aqui está dizendo que devemos dizer amém a essas pessoas, mas temos muito que aprender com elas e respeito sempre é bom. É o respeitar para ser respeitado, pois somos todos iguais e acreditamos na lei do retorno. Lembrem-se disso. Mas continuando. Outra pergunta frequente que sempre ouço é: mas eu não tenho dinheiro para comprar livros. Ok, você não precisa ter pressa. Sei que a maioria não gostará dessa resposta, mas nem sempre a verdade é aquilo que queremos ouvir. Você tem a vida toda pela frente e pode ter certeza de que você um dia terá dinheiro para comprar pelo menos alguns livros vicanos. E outra. Se você está lendo este texto agora é porque pode acessar a internet de alguma forma, e a web é uma grande fonte de conhecimento. Este website inteiro é uma grande fonte de pesquisa e, se você ler tudo, estudar, em pouco tempo saberá os princípios básicos de nossa religião. Vamos agora a uma outra realidade, e a Wicca não é uma religião só de livros. A prática é tão importante quanto a teoria. No entanto, no começo, é comum um todo mundo ficar mais ou menos perdido, sem saber o que fazer. O indicado é fazer o que se sente à vontade, seja um ritual elaborado para um sabbat, seja meditar com uma vela sob a luz da lua. Por mais que você queira só ler, por enquanto, vá se habituando, se já não for habituado, a acender incensos, velas, meditar, preparar chás. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Como eu disse, não precisa ter pressa. Você terá muito tempo para praticar a religião, sua vida é longa e o verdadeiro aprendizado só vem com o tempo e dedicação, juntos, não separados. Toda vez que ficar ansioso com relação a isso, procure meditar, escrever no seu diário ou se distrair, mas relaxe. Como este texto já está ficando enorme, seguem mais algumas breves dicas, mas não menos importantes, para quem, como você, está começando agora. 1. Não fique preocupado querendo ter todos os instrumentos, atame, caldeirão, etc. Como já disse, comece aos poucos com incensos, velas, ervas para chás. Guarde seu rico dinheirinho para os livros. Esses sim serão bem mais úteis. Agora. 2. Não fique se preocupando com dedicação, iniciação, autoiniciação ou qualquer coisa relacionada. Se tiver um desejo imenso de se apresentar aos deuses como seu novo filho, organize um ritual simples e seja sincero, com palavras vindas do seu coração. Eles sabem que você está começando e isso é muito mais válido que fazer um ritual sem muito significado para você. Acenda uma vela branca e seu incenso preferido e pronto. Não se preocupe. 3. Eu sei que a vontade é grande, mas não fique contando a todo mundo sobre a sua nova opção religiosa. Lembre-se, e saber, ousar, querer e calar. Você nunca sabe o que pode acontecer mais tarde e o preconceito pode nascer em qualquer lugar, infelizmente. 4. Não seja desrespeitoso com membros de outras religiões apenas porque você não concorda com eles. Ódio gera mais ódio e não é isso que você quer, não é mesmo? 5. Seja humilde, sempre. Não tenha medo de perguntar quando tiver uma dúvida. Nem seja intolerante apenas por não concordar com a opinião alheia. Estamos aprendendo sempre. Meses e os feitiços do ano. Janeiro, Deus Janus é um mês de poder do começo ao fim, dizem que os 12 primeiros dias de janeiro são poderosos para rituais de novos começos. Sirva as visitas e parentes brownies, bolos de chocolate com nozes. Os brownies são os espíritos guardiões do mês de janeiro. Fevereiro, deusa romana Februa. É o mês das fadas caseiras,
é apropriado. Enfeitar os vasos de plantas com laços vermelhos. No último dia do mês coloque uma cabeça de alho nas janelas para proteger a casa durante o restante do ano. Março, Deus Marte, Deus da guerra. Recolher a água da chuva em potes para encantamentos. Os guardiões são os silfos. Quando chove muito, os silfos estão festejando, não é bom reclamar. Abril, Afrodite. Acredita-se que os amores nascidos no mês de abril são duradouros. Os guardiões são os elfos, duendes que adoram dançar ao som de flautas. Ouvir essas músicas atraem os elfos que invadem nosso sono com sonhos proféticos. Maio, deusa Maia, comum vestir-se de verde para homenagear Gaia, mãe terra. Junho, deusa Juno, mitologia romana. Nessa época acreditava-se que a borboleta se tornava sagrada. Quem consegue avistá-la, atrairá boa sorte. Julho, Júlio César. Guardiões são os duendes dos bosques, ao oferecer uma massa a eles em agradecimento aos 7 meses passados, terão sorte na segunda metade do ano. Agosto, Imperador Augusto. O girassol é a flor consagrada, dar ou receber trará prosperidade. Setembro, quem olhar para a lua crescente desse mês, poderá pedir algo perdido. Outubro, o mais mágico dos meses, acreditava-se que a mãe natureza transformava criaturas encantadas em formigas, para espiarem os humanos. Pratinhos com açúcar pela casa o recepcionarão com alegria. Novembro, é um mês para refletir sobre os ciclos. Acreditavam-se que as criaturas mágicas que saíram no Halloween ainda estavam entre nós, é um mês limiar entre os dois mundos. Para bruxas do HS o ano começa em maio, pois comemoramos em 30 de abril. Por isso no último dia do mês, faça um altar com as representações dos 4 elementos, agradeça e diga que eles serão bem-vindos no ano seguinte. Dezembro, na noite de 14 de dezembro, faça uma lista com todos os seus desejos realizados durante o ano. Plante uma semente para cada desejo realizado. E agradeça a deusa, pedindo renovação de sua fé, para que no próximo ano você possa plantar mais sementes. Para atrair espíritos guardiões, enfeite sua casa com arranjo de várias contas e vela verde no centro, quando o final do ano se aproximar. Peça aos guardiões que protejam seu lar durante o ano que entrar. Sabbat da Bruxas. Conceito sobre bruxaria. Na religião judaico-cristã, o Sabbat corresponde ao último dos dias da criação, no qual Deus repousou. O Sabá é por isso um dia semanal de descanso ou repouso e adoração a uma divindade. O Sabbat consta mesmo como um dos 10 manda com as suas crenças teológicas. Mentos ditados a Moisés. Por assim ter sido, o Sabá emana das Sagradas Escrituras. O Sabá hebraico assinala o dia em que Deus repousou, e por isso também o homem deve cessar toda e qualquer atividade, para apenas se dedicar à adoração de Deus. Muitas outras religiões possuem este conceito sabbatiano, e praticam-no de acordo. Na bruxaria, uma religião de natureza espírita e necromântica, tal como o Vodou, a Quimbanda e outras religiões africanas, o Sabá é um momento de reunião e comunhão religiosa entre bruxas, e que se pratica em torno celebração de uma comunicação com os seres espirituais de onde provém o seu poder e existência. A maior parte das crenças comuns ao Sabá concordavam que o demônio se encontrava presente a quando da realização de um Sabá, geralmente incorporado na forma de um bode negro. Também era comum acreditar-se que vários demônios presidiam e participavam na celebração desta cerimônia infernal de bruxaria. Igualmente defendia-se que durante o Sabá, as bruxas ofereciam os seus corpos à possessão de demônios que assim incorporavam nelas para festejarem os seus mais luxuriosos e depravados vícios em carne humana, como tanto lhe é
agradável. Acreditava-se igualmente que o sabá começava às 0 horas e prolongava-se pela madrugada afora. O sabá é consumado em 5 grandes momentos, tantos quantos os pontos da estrela de Bafome, que se materializam em 5 rituais, que são: primeiro, a procissão de Caim. O ritual tem início com uma procissão. Nessa procissão todos os bruxos se unem em peregrinação realizada a caminho do templo onde será celebrado o sabá. Este momento representa o caminho que cada bruxo realiza ao longo da sua vida. De servo do demônio, caminho esse que leva ao destino da sabedoria do oculto e do eterno poder da magia negra. Uma das características identificativas das bruxas, de acordo com os manuais inquisitórios, é a marca da bruxa. Essa marca corporal confirma que a bruxa é, na verdade, uma bruxa. A marca não pode ser um sinal de nascença, mas sim algo adquirido no momento em que o diabo assume poder sobre essa pessoa, ou escolheu essa pessoa para ser seu servo e sacerdote. A marca é deixada pelo demônio no corpo da bruxa como forma de assinalar a obediência dessa pessoa para com o diabo. A marca é criada de diversas formas e ou pelas garras do diabo ao passar pela carne do seu servo, ou pela língua do diabo que tocando o indivíduo, lhe deixa a marca demoníaca. A marca pode se manifestar em diversas formas, e uma verruga, uma cicatriz, um sinal, e especialmente um pedaço de pele totalmente insensível. As teses ocultistas mais atuais tendem a identificar esta marca do diabo não como um sinal físico presente no corpo da bruxa, mas antes como um sinal marcado na alma da bruxa, ou seja, o seu nome espiritual, o nome com que bruxa viverá depois do pacto com o diabo, e com o qual fará as suas bruxarias. O nome espiritual é o nome que o demônio concede a uma bruxa quando ela outorga o seu pacto infernal, e é a marca que identificará para sempre essa pessoa diante do diabo, da mesma forma que o nome de batismo cristão identifica uma pessoa diante de Deus. Seja como for, a marca da bruxa é também chamada a marca de Caim. Tal como Caim foi rejeitado por Deus e se tornou imortal por via do caminho das trevas, Gênesis 4, 10, 15, também o bruxo é marcado pelo exemplo de Caim. Assim se acredita que todo aquele que entrou em pacto com o demônio, possui esses selos na carne, a marca de Caim, Gênesis 4,15. Pois como o destino da vida de Caim, também é o destino da vida do bruxo, e por isso a procissão de Caim é representativa desse percurso de vida. A procissão representa tanto a vida do bruxo, o seu caminho de vida dedicado à bruxaria e à submissão aos espíritos, como a sua morte, uma vez que depois de mortos os espíritos dos bruxos não abandonam este mundo terreno e aqui permanecem vagueando eternamente, aliciando novos bruxos, alimentando-os da carnalidade, semeando a feitiçaria, apadrinhando outros seguidores do oculto. Pois a procissão também representa esse caminho no mundo terreno, que se perpétua na vida eterna. A procissão é feita em nome de Caim, aquele que sendo filho de Eva e Lúcifer, foi desprezado e assim induzido ao pecado. Por ser um filho de Lúcifer e de uma humana, Caim foi humilhado, renegado e condenado à desolação. Sobre Caim caiu a maldição da vida eterna, uma vida eterna a vaguear pelos caminhos deste mundo. Assim como Caim é eterno, também o bruxo alcança a eternidade espiritual neste mundo pela sua aliança infernal. Caim é o padroeiro deste ritual. Segundo, a ceia dos 21. Precede a procissão, a consumação de uma ceia demoníaca, ou seja, um grandioso banquete celebrado com os mais tortuosos excessos. No banquete, pão, azeite e sal estão totalmente proibidos, pois são substâncias detestadas pelo diabo, e todo o pecado da gula é celebrado ao excesso mais pervertido. Neste
Ritual simboliza-se a eterna união e a infernal aliança, estabelecida desde o início dos tempos, entre os demônios e as bruxas. Da mesma forma como Jesus se uniu em aliança aos seus 12 discípulos na última ceia, também bruxas e demônios se unem pela carne e pelo sangue nesta ceia. Este banquete é realizado numa mesa cerimonial, na qual se encontram 21 sacerdotes e sacerdotisas. Ao centro da mesa, a ceia é presidida por um demônio encarnado. O demônio é possuidor do cálice de Lúcifer, por onde cada um dos 21 sacerdotes e sacerdotisas beberão a essência da vida eterna através da bruxaria. Com esse cálice e essa essência líquida, é celebrado o dia em que cada um dos 21 assumiu o seu pacto com o demônio e assim passou a ser embaixador dos espíritos neste mundo, através da aliança luciferiana. O filho do diabo é o padroeiro deste ritual. Terceiro. A missa negra. Ao banquete segue-se uma missa negra. A mesma celebrada em missais luciferianos orados em latim, acompanhada de liturgias infernais realizadas sob os corpos nus de acólitos femininos ou jovens indicadas nas artes satânicas. É neste momento que é realizada a admissão e iniciação, na sociedade infernal, de novas bruxas recém-recrutadas e já instruídas nas artes da bruxaria. Na missa negra são conjurados os espíritos demoníacos, e a hóstia de Satã é servida numa forma de grande perversão. Na missa negra leem-se as escrituras luciferianas, satânicas e infernais, assim como os oráculos do príncipe deste mundo revelados pela boca dos seus profetas infernais. Ancestrais fórmulas de invocação demoníaca são recitadas, velhos oráculos são relidos, místicas liturgias são celebradas, profanas orações são proferidas, tudo para agrado dos espíritos. A missa negra representa o momento em que Lúcifer desejou Eva, e por isso a contactou. Em troca do prazer, Lúcifer ofereceu a Eva o fruto da árvore do conhecimento. A missa negra representa o momento em que Lúcifer e Eva se contactaram, em que Lúcifer possuiu Eva e em que o homem recebeu em troca sabedoria sobre a ciência e a magia. A missa negra representa por isso o contato com os espíritos, e através dela os espíritos são chamados a contactar com as bruxas. Lúcifer é o padroeiro deste ritual. Quarto. O festim da possessão. Finalmente o sabá termina em êxtase carnal, numa celebração ritualista do pecado manifestado em todos os envolvidos na missa. Nesse festim de pecados, os demônios conjurados ao longo de todo o sabá incorporam nos fiéis demoníacos, e tanto na forma de corpo humano masculino como de corpo humano feminino, eles praticam a carnalidade mais pecaminosa, celebrando assim a corrupção e perversão que os demônios tanto amam. Este é o momento da possessão, no qual os demônios entram no corpo daqueles que voluntariamente se lhes oferecem. Este é um momento altamente perigoso, pois uma possessão que não seja adequadamente produzida, conduzida e depois desencarnada de uma pessoa, tem terríveis e totalmente irreversíveis efeitos, sendo que a pessoa jamais conseguirá abandonar o estado de possessão demoníaca, podendo acabar em condições psicológicas miseráveis ou mesmo morta. Por isso, apenas os filhos das trevas podem participar neste tipo de festim, uma vez que pessoas normais não possuem força espiritual para conseguir aguentar uma possessão demoníaca e controlar o processo. No entanto, pela boa celebração deste perigoso ritual, os demônios concedem os seus favores aos fiéis de Satã, ou seja, às bruxas. O festim da possessão representa o momento em que Satã e os seus 199 anjos abandonaram os céus e amaram as filhas dos homens, Gênesis 6, no ato de bruxaria e possessão primordial. A padroeiro deste ritual é Astaroth, demônio do desejo e da luxúria que conduziram tanto Lúcifer e o seu exército seguidor, como mais tarde Satã e os seus 199 anjos, ao exílio e condenação.
Quinto. O Convênio dos 200 Anjos. Por último, após a realização de todos os citados processos, a procissão de Caim, a ceia dos 21, a missa negra e o festim da possessão, os bruxos reúnem-se em convênio para trocar entre si e com os seus novos membros. Iniciados, conhecimentos, ensinamentos, grimórios e saber oculto. Assim se cumpre a perpetuação das artes ocultas, sendo o conhecimento partilhado, renovado e eternizado tanto pela tradição escrita como pela tradição oral. O convênio representa o momento da queda dos 200 anjos que, se unindo às mulheres dos homens, em troca ofereceram à humanidade o conhecimento, ou seja, tanto as ciências, como a bruxaria. O padroeiro deste ritual é Satã, o demônio que por desejo da mulher desceu à terra e se condenou à perdição. Bruxaria e encruzilhadas. A mais forte bruxaria, seus rituais e feitiços, é praticada em encruzilhadas. Sabe por que é que desde tempos imemoriais, a bruxaria é praticada em encruzilhadas? As encruzilhadas, enquanto local de práticas mágicas profanas, encontram-se mencionadas nas Sagradas Escrituras. No livro de Ezequiel, podemos ler: Tu, porém, confiaste demais na tua beleza, mas para cúmulo de todas as tuas maldades, construíste lugar de pecado nas encruzilhadas. Ezequiel 16, 25. As encruzilhadas são desde os tempos imemoriais, locais de eleição para prática de bruxaria, rituais mágicos e feitiços. Já nos tempos greco-romanos, era nas encruzilhadas que se colocavam estátuas de Hecate, a deusa da magia, deusa da noite, deusa das bruxas e da bruxaria, a Senhora dos Infernos. A estátua de Hecate consistia numa mulher de 3 faces, ou em 3 corpos femininos, que se cruzam num só. As 3 faces ou 3 corpos de Hecate representavam o domínio desta deusa sobre o submundo infernal, a terra, onde a deusa vagueava nas noites de lua cheia e lua nova, e o mar, onde a Deus tinha os seus casos de luxúria. Era perante essa estátua feminina de 3 faces ou 3 corpos, situada que estava numa encruzilhada, que os espíritos eram invocados e que a bruxaria era praticada. Assim sucedeu desde sempre, pois a encruzilhada tem um significado oculto e espiritual. Acreditava-se em tempos idos, que a encruzilhada era o local onde almas perdidas, assombrações e fantasmas acabavam por acorrer em certo tipo de noites. Tratando-se todos eles de espíritos confusos e perdidos, acreditava-se alguns deles procuravam um caminho certo para aceder ao mundo espiritual, ao passo que outros deles procuravam simplesmente o caminho de regresso à sua casa. Na sua desorientação, acabavam por se perder e tinham a tendência de permanecer indecisos numa encruzilhada, ponderando por qual dos caminhos deveriam optar para chegar ao seu desejado destino. Também por esse motivo, nas religiões greco-romanas, acreditava-se que Hecate aparecia nas encruzilhadas, de forma a poder recolher as almas daqueles que deviam descer ao submundo, ou ao mundo dos mortos. Por isso, as encruzilhadas eram locais preferenciais para a celebração de rituais de magia, feitiços e bruxarias, uma vez que nesse local era mais fácil aceder e convocar certo tipo de espíritos. É esse o motivo pelo qual se enraizou a crença esotérica de que as encruzilhadas favorecem a bruxaria, e ainda nos dias de hoje subsiste a prática de magia, dos mais diversos tipos, de magia vermelha, magia negra, nas encruzilhadas. Bruxas e o Maleus Maleficarum. O Maleus Maleficarum foi juridicamente admitido na lei canônica como um instrumento inquisitório contra bruxarias e heresias, através da bula papal Sumis Desiderantes Affectibus, promulgada a 5 de dezembro de 1486 pelo Papa Inocêncio VIII. Fossem perseguidos e eliminados. O Tratado Maleus Maleficarum foi criado em 1486 por H. Cramer e Jacob Sprenger, ambos membros da Ordem Dominicana e inquisidores da Igreja Católica.
Foi através da histórica Bula Papal de 1486 que a Igreja reconhece a existência das bruxas e da bruxaria, assim como concedeu autorização para que os praticantes de bruxaria. E assim, inaugurou-se a sangrenta caça às bruxas que durou séculos e foi responsável por um autêntico genocídio de mulheres e homens em todas as latitudes do continente europeu, chegando mesmo a afetar os inícios da história norte-americana. O Maleus Maleficarum disserta sobre os 3 elementos fundamentais à concretização da bruxaria, sendo eles, a existência de uma bruxa mal intencionada. Segunda, a ajuda do demônio nas intenções da bruxa. Terceira, a permissão de Deus para que tais actos possam ocorrer. O Maleus Maleficarum é por isso um tratado sobre bruxaria, identificando o fenômeno, assim como dissertando sobre os meios de o reprimir, que se encontra dividido em 3 seções, sendo estas: Seção 1. A primeira seção refuta a negação da existência da bruxaria, alegando que a mesma é uma realidade que, embora invisível, é porém tangível e capaz de ter efeitos muito claros na vida das pessoas. Nesta seção, defende-se a existência do diabo e toda a realidade demoníaca, afirmando que o demônio tem o poder de fazer grandiosos prodígios, assim como declarando que as bruxas existem para auxiliar os demônios a concretizarem os seus actos. Curiosamente, é declarado que as bruxas apenas podem realizar os seus feitos mágicos, se auxiliadas pelo diabo e com a permissão de Deus. Neste capítulo, é também esclarecido que terreno mais fértil e o mais poderoso favorecedor do poder do diabo é a sexualidade. Por isso, é afirmado que a mulher é mais passível de ser bruxa, pois o diabo tende a preferir corromper belas mulheres que gostam da ardência do prazer sexual. O vício sexual de belas mulheres é por isso a porta preferida do diabo para entrar neste mundo e recrutar as suas servas, ou seja, as bruxas. Assim, mulheres livres e libertinas tinham relações sexuais com o diabo, pagando dessa forma como seu corpo a entrada no reino infernal e tornando-se dessa forma bruxas, adquirindo o seu poder sobrenatural por via da carnalidade, comprando-o com uma forma de prostituição demoníaca. Citando o Maleus Maleficarum, assim está escrito nesta primeira seção: toda a bruxaria nasce da luxúria carnal, que nas mulheres libertinas e viciadas no prazer sexual é insaciável. Seção 2. A segunda seção descreve as formas de bruxaria que existem, assim como os remédios existentes para combater. Nesta seção 2 do Maleus Maleficarum, os autores debruçam-se sobre a prática da bruxaria através da análise de casos concretos. Nesta seção dão analisados os poderes sobrenaturais das bruxas, assim como as técnicas de recrutamento de novas bruxas. Segundo esta seção, não é o diabo que recruta diretamente as suas servas neste mundo, mas antes são as bruxas que desempenham essa tarefa pelo diabo, ou ao serviço do demônio. As técnicas de recrutamento resumem-se a 2 estratégias. Primeira: fazer com as coisas corram de tal forma mal na vida de uma mulher, que ela é levada a consultar uma bruxa. Ao fazê-lo, cai na teia da bruxa, que assim a vai seduzindo, ou com as delícias do sexo, ou com o fascínio dos poderes das trevas, até que a vítima se transforme numa bruxa por via da livre aceitação de um pacto demoníaco. Segunda: introduzir jovens e belas mulheres, servas do diabo, ou belos demônios em forma humana na vida de uma mulher, de forma a fazê-la gradualmente cair da tentação carnal e subsequentemente aceder ao caminho das trevas. Esta seção 2 também revela como é que as bruxas lançam feitiços e encantamentos, assim como os remédios que podem proteger contra tais fenômenos mágicos. Seção 3.
A terceira seção destina-se a auxiliar os juízes inquisitórios na sua tarefa de identificar bruxas e combater o fenômeno da bruxaria. Esta seção terceira é a parte jurídica do tratado, ou seja, descreve como identificar e acusar uma bruxa. Os argumentos acusatórios são claramente expostos como um guia prático para a consulta dos magistrados da Santa Inquisição, facultando passo a passo um manual instrutório que diz como se realizar um processo de julgamento de uma bruxa, desde o momento da recolha de provas para fins da acusação formal sobre bruxaria, aos métodos de interrogatório da bruxa e testemunhas, até a formulação da acusação e consequente julgamento. Em resumo, o sangue da própria bruxa assinando um contrato demoníaco, bem como a relação carnal com o diabo através do qual a liturgia infernal é praticada para outorgar o pacto infernal, são os meios descritos e através dos quais se jurava obediência a Satanás, ao passo que se renegava a Deus e em suma se entregava a alma ao demônio para adquirir poderes sobrenaturais de bruxaria. Aquela pessoa que se entregava ao demônio era marcada pelo diabo. Esse sinal chamava-se a marca da bruxa, ou a marca de Caim. Essa marca corporal confirma que a bruxa é na verdade uma bruxa. A marca não pode ser um sinal de nascença, mas sim algo adquirido no momento em que o diabo assume poder sobre essa pessoa, ou escolheu essa pessoa para ser seu servo e sacerdote. A marca é deixada pelo demônio no corpo da bruxa como forma de assinalar a obediência dessa pessoa para com o diabo. A marca é criada de diversas formas, ou pelas garras do diabo ao passar pela carne do seu servo, ou pela língua do diabo que tocando o indivíduo, lhe deixa marca demoníaca. A marca pode se manifestar em diversas formas, e uma verruga, uma cicatriz, um sinal, e especialmente um pedaço de pele totalmente insensível. As teses ocultistas mais atuais tendem a identificar esta marca do diabo não como um sinal físico presente no corpo da bruxa, mas antes como um sinal marcado na alma da bruxa, ou seja, o seu nome espiritual, o nome com que bruxa viverá depois do pacto com o diabo, e com o qual fará as suas bruxarias. O nome espiritual é o nome que o demônio concede a uma bruxa quando ela outorga o seu pacto infernal, e é a marca que identificará para sempre essa pessoa diante do diabo, da mesma forma que o nome de batismo cristão identifica uma pessoa diante de Deus. Assim, se o nome de batismo identifica uma pessoa diante de Deus, o nome demoníaco é o sinal por via do qual uma pessoa se identifica perante o demônio. Ao ser baptizado por Deus, recebe-se um nome, e ao ser baptizado pelo diabo, recebe-se outro. Os autores de Maleus Maleficarum, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, Sec 15, descreviam as relações carnais entre demônios e bruxas, não como um acto de amor, mas antes como um mero processo por via do qual um pacto demoníaco era firmado. A carnalidade era uma parte do compromisso que os homens e mulheres assumiam a quando da celebração do seu pacto com o diabo. O objetivo da carnalidade era venerar o demônio, submetendo-se ao diabo e assim concedendo ao espírito impuro tudo aquilo que esse pedisse. Pois se o padre se submete a Deus pela elevação espiritual, o bruxo submetia-se ao diabo pela submissão carnal. Muitos teólogos cristãos apoiaram esta ideia de submissão ao demônio pela carnalidade, ao passo que outros, como Pierre de Rostegny, afirmavam que Satanás preferia tentar mulheres casadas, uma vez que dessa forma ao possuir uma mulher casada estaria não só induzindo-a ao pecado da luxúria, como ao mesmo acrescentando à lista de pecados cometidos, o adultério. Pelo adultério praticado com um demônio, a mulher tornar-se-ia bruxa, sendo que se o seu marido colaborasse com este atentado contra o sagrado matrimônio de Deus, poder-se-ia também tornar bruxo, pois não só se humilhava e submetia perante o diabo, como seu servo,
oferendando-lhe a sua própria mulher e permitindo que o matrimônio fosse corrompido, como também tinha compactuado com a prática da violação de um dos mais sagrados votos cristãos e a inviolabilidade. Santo matrimônio celebrado aos olhos de Deus. Se mulher, ou até mesmo marido, se submetessem a esta perversão, permitindo que o diabo passasse a ser senhor de um lar que antes tinha sido consagrado a Deus, estavam geradas as condições para a celebração de um pacto demoníaco. O princípio ideológico que estava por detrás destas teses e que suportava este tipo de pensamento teológico perdurou durante séculos nas sociedades cristianizadas. A verdade é que até há bem pouco tempo, o divórcio civil não era reconhecido pela Igreja Católica, que considerava que aquilo que foi unido por Deus, jamais poderia ser separado pela lei do homem. Teólogos defensores das visões mais ortodoxas ou extremistas tendiam a ver os casamentos que realizados após um divórcio civil se seguiam assim a um casamento celebrado aos olhos de Deus, como uma ilegalidade espiritual, uma quebra de votos sagrados perante Deus que faziam a pessoa cair no pecado. Pecado da fornicação e do adultério, consequentemente aquelas pessoas que assim agiam, estariam caindo nos caminhos do demônio, vivendo em pecado e assim estando abertas à influência demoníaca. Exemplos atestados e comprovados de pactos com o demônio ao longo da história existem e encontram-se documentados. Eis alguns exemplos. 1. Em 1664 uma bruxa de nome Elizabeth Style confessou em tribunal ter realizado um pacto com Satanás, e que fora por via desse facto que ela houvera conseguido riquezas e vida faustosa. 2. Em 1616, uma bruxa de nome Stevenote de Aldebert apresentou em tribunal prova de o pacto com o diabo, que ela revelou um contrato escrito por via do qual ela havia realizado um pacto demoníaco. 3. Em 1634, soube-se que um poderoso mago de nome, Urbain, cujos os feitos mágicos eram temidos e reconhecidos, havia outorgado um contrato demoníaco. O documento ainda se encontra arquivado na Biblioteca Nacional em Paris, França. 4. Também na Biblioteca de Uppsala, encontra-se arquivado o contrato por via do qual um estudante de nome de Salterius realizou um pacto demoníaco. Seu pedido foi satisfeito, pois ele conseguiu alcançar a posição profissional que desejava numa famosa universidade alemã. 5. Teofilus de Adana, século VI depois de Cristo, também procurou um bruxo e realizou um pacto com o diabo, por via do qual conseguiu alcançar a elevada posição de bispo. Um famoso quadro de Michael Pescher, de 1430 a 1498, denominado Augustinusum der Teufel, obra de 1471, retrata precisamente este pacto demoníaco. Magia negra. Há quem diga, com grande equívoco, que magia negra ocorre quando a magia é executada para o mal, ou que magia branca ocorre quando é feita para o bem. Nada poderia estar mais errado. A magia branca ocorre quando se evocam espíritos de luz, e a magia negra quando se evocam, ou espíritos terrenais, ou espíritos dos mortos. A magia é branca ou negra, independentemente dos objetivos dessas invocações serem bons ou maus. Veja também, e magia vermelha, magia branca, magia sexual. A magia negra ocorre de cada vez que um feiticeiro invoca um espírito terrenal ou dos mortos, para comunicar com ele e assim levá-lo a produzir um determinado efeito ou realizar um certo objetivo. Da mesma forma, embora muitos padres neguem a magia, ao passo que outros a defendem,
a verdade é que cada vez que se celebra uma missa, está-se realizando um ritual de magia branca, pois está-se por certos meios e processos litúrgicos, a invocar, ou o Espírito de Deus, ou espíritos celestes, para comunicar com eles, ou tentar obter um certo objetivo. No caso da missa crista, o padre acende velas, queima incenso, oferece pão e vinho, tudo isto para invocar um espírito, seja ele o Espírito de Deus, ou de um santo ou de um anjo. A este tipo de ritual, chama-se magia branca. Da mesma forma, rituais feitos para invocar espíritos dos mortos ou espíritos terrenais, chamam-se magia negra. A invocação de espíritos é uma prática religiosa comum, pois na Bíblia está escrito Deus é espírito, e ao invocá-lo numa missa, está-se invocando um espírito. Na Bíblia também está escrito que os anjos são espíritos e que Deus tem milhares deles ao seu dispor. Ao invocá-los numa missa, está-se invocando espíritos para obter um certo fim, como uma bênção. E isso é nem mais nem menos que magia. A magia negra, invocação e contato com espíritos dos mortos e terrenais para lhe pedir favores, pode ser usada para todos os tipos de efeitos com grande sucesso. A definição talvez mais frequentemente usada para explicar o que é magia é a alteração, com o uso ou recurso a forças espirituais, de realidades, eventos ou situações que, se nada fosse feito e o curso natural das coisas não fosse afetado, permaneceriam inalterados. A magia, por isso, seja ela negra ou branca, embora sendo em si um processo místico oculto, é contudo muito objetivo ou pelo menos, possui fins muito tangíveis e palpáveis. São realizados atos que terão consequências espirituais. Essas consequências espirituais irão despertar uma série de efeitos que irão alterar o rumo dos eventos de uma certa situação. O editor indica e sugere a leitura dos livros abaixo, onde se encontram diversos temas e assuntos relacionados a esta obra. Sarava seu Tiriri. Sarava Maria Padilha. Sarava seu Zé Pelintra. Como desmanchar trabalhos e feiriços. Livro de São Marcos e São Manso. Cruz de Caravaca, Orações Poderosas. São Cipriano Feiticeiro de Antioquia, capa preta. O Poderoso Livro de Preces e Orações. Como fazer a sua macumbinha. Xangô e Inhaçã. O Antigo Livro de Santo Antônio. A Umbanda na sua vida diária. Feitiços de amarração. Simpatias poderosas. Espero que tenham curtido este livro. Até o próximo encontro no Clube do Livro.